Olá, queridos. Vamos retomar a nossa jornada. Nem todo dia para a gente caminhar, a gente está no mesmo pique, né? Hoje é um dia assim. Essa noite eu fui aguardar alguns exames que a minha filha foi fazer e saiu do hospital já quase 2 da manhã e fomos dormir já bem tarde, né? E aí hoje estou aqui, é uma manhã de terça-feira, a cabeça meio zonza, mas mesmo a gente não estando, vamos chamar assim, normal, a jornada continua. Isso é uma lição que a vida vai nos dando, a gente não para de caminhar, porque num dia a gente está mais assim ou mais assado. Faz parte do nosso processo de autoconhecimento. Bom, a gente está aí numa jornada com Davi, né? E nessa jornada com Davi sempre aparece algum personagem. E nós vimos já uma entrada na história de Davi, de Saul, quando Davi ele se apresenta para ir confrontar Golias. Saul diz que ele não deve ir, que ele não pode ir, que ele não consegue ir. Mas a história, a câmera sai de cima de Saul e a câmera se foca em Davi e Golias. E aí nós temos o confronto de Davi e Golias, até que Davi derruba Golias, e aí então os soldados se animam, os soldados vão para a batalha e acabam despojando os filisteus, aí acaba. Bom, depois desse momento, a câmera volta a focar em Saul. E foca em Saul quando Saul faz uma pergunta. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 55 a 58, que diz assim: Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: Tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. A pergunta que nos conduz hoje na nossa jornada é: de quem você é filho? De quem você é filho? Sabe que as pessoas têm visões distorcidas sobre nós, quando elas não procuram saber quem nós somos, mas de quem nós somos. Na cidade de Porto Feliz, hoje já bem menos, mas quando eu cheguei há 23 anos atrás aqui, ainda era muito forte, eu acho que no passado ainda muito mais forte. Família de quem você é? Então você não seria valorizado ou desvalorizado por quem você é. Você não receberia oportunidades por causa de quem você é. Mas você receberia oportunidade, seria valorizado na medida que ficasse definido de quem você é filho. Qual é o teu sobrenome, né? De quem você é. E muitas pessoas viveram enganadas. Não, eu sou da família tal, e por causa disso eu tenho valor. E os anos se passaram e não manifestaram nada. E outras pessoas que não tinham um sobrenome para apresentar, elas se desenvolveram, caminharam e chegaram a posições específicas. Veja, o pai de Davi não esperava muito de Davi. No capítulo 16, versículo 10 e 11, quando Samuel está procurando um filho de Jessé para poder ungir como rei, diz aqui, 1 Samuel 16, 10 e 11, fala assim, que assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ou seja, o que você tem, que você entende que pode ser ele, o que você tem, que você acha que pode ser o escolhido, acabou? Ele respondeu: ainda falta o mais moço.
que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, na verdade, o pai de Davi não via Davi como uma possibilidade. Não via. Porque se tivesse visto, teria trazido. Não, peraí, você viu, mas ainda tem um filho. Não, tem mais um, tem mais moço, está lá apacentando as ovelhas, né? Tanto que a missão que Jessé confiou a Davi, diante da batalha, foi levar lanche para os irmãos. Ele não confiou a Davi uma missão de autoridade, uma missão de soldado. Ele simplesmente disse, pega o lanche e leva para os teus irmãos que estão na guerra. É como dissesse, é o que você pode fazer, é o que você consegue fazer. Se Davi tivesse ido pela percepção do seu pai, ele teria se tornado motoboy, entregador de lanche. Os irmãos de Davi também não esperavam muito dele. A gente vê nos versículos 27 e 28 do capítulo 17, que, principalmente no versículo 28, né? Fala assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Então, olha o que o irmão de Davi, o irmão mais velho, via Davi. Via Davi como um cara presunçoso, arrogante, como uma pessoa com maldade e uma pessoa com irresponsabilidade, que deixou as ovelhas entregues, e uma pessoa meramente curiosa, só queria saber da batalha. Todos nós começamos a formar a nossa identidade a partir do que os outros pensam de nós, né? Principalmente das informações que recebemos da família, pais, mães, irmãos, às vezes a família estendida, quando entra na nossa vida, avós, tios, né? Outras pessoas vão entrando nessa vivência. Eu recebi influências para pensar de mim mesmo mais do que sou, e para pensar de mim mesmo menos do que sou. Por quê? Porque assim, na minha família, meu pai era pastor, eu tenho um irmão mais velho pastor, eu tive tios pastores, então eu recebi influência para pensar de mim mesmo que eu era de uma família especial. Então, se eu fosse por aquela informação recebida, eu pensaria de mim mesmo mais do que sou. Mas, por outro lado, quando eu na adolescência fui chamado para o ministério e com todas as coisas que eu vivi na minha vida, eu ouvi algumas vezes: você não serve para ser pastor. Então, ao mesmo tempo que as informações externas me levariam a pensar de mim mesmo mais, também me levaria a pensar de mim mesmo menos. Imagina qual seria o fim da história se Davi se limitasse àquilo que o seu pai falou sobre si, aquilo que os seus irmãos falaram sobre si. O que seria de mim se eu ficasse limitado tão somente às influências, às informações ou às avaliações que eu recebi de fora? E você? E você? Toda a visão que você tem sobre você é definida por aquilo que os outros disseram sobre você, né? Nós somos o que fomos criados para ser. Nós não somos aquilo que as pessoas nos dizem para ser. Nós somos aquilo que nós fomos criados. Davi era alguém muito melhor do que o seu pai e os seus irmãos pensavam dele. Davi, ele foi gerado por Deus para ser um campeão. Aquilo que Davi fez e aquilo que Davi não foi somente uma escolha de Davi. Ele foi gerado para aquilo. Toda a história dele levou ele Bom, vamos lembrar o seguinte, que Davi, ele já está numa linhagem, ele não sabia, Jessé não sabia, Saul não sabia, nem Samuel sabia, ninguém sabia, mas ele já estava numa linhagem de onde viria o libertador, onde viria o Messias. Então ele já estava numa linhagem preparado para isso. Tanto é que Jesus era
aclamado como Jesus, filho de Davi, né? Filho de Davi. Além disso, Davi ele passou por experiências como pastor de ovelhas, a gente já viu aqui, quando ele enfrentou leão, enfrentou urso, que foram experiências que o prepararam para aquilo, o prepararam para ser um campeão. E quando Davi, o pai dele manda ele para levar o lanche, o pai dele também não sabia o que ia rolar, só falou, leva o lanche para lá. E aí ele chega exatamente quando Golias está fazendo aqueles impropérios, aquelas palavras de ofensa, aquela palavra contra Deus. E aí ao Davi ouvir aquilo, Davi é movido. Então, todos os fatos da linhagem dele, da herança genética, de tudo aquilo que ele passou na experiência, na formação dele, e o momento que ele chegou no campo de batalha, o momento que o Golias está fazendo as acusações, tudo aquilo são fatores que o levam a ser este campeão que ele se tornou. Você foi criado com potencialidades e limites diferentes do que os outros veem em você. Só Deus conhece você em toda a sua potencialidade, em todos os seus limites. Por isso, se você permitir que o seu autoconhecimento se defina pelo outro, você pode ficar muito abaixo daquilo que você foi criado, ou você pode acabar se vendo muito acima daquilo que você acha que você deve ser ou deve fazer. Você foi criado. A tua história, a tua formação familiar, as tuas experiências vividas, os momentos em que você é colocado no campo de batalha, o momento em que você é colocado em situações específicas, em que você enfrenta questões específicas, tudo isso faz parte da sua formação, daquilo que Deus criou você para ser. O nosso autoconhecimento deve preceder o conhecimento dos outros sobre nós. O teu autoconhecimento deve estar em primeiro lugar do que o conhecimento dos outros sobre você. Você deve dar mais valor àquilo que Deus te deu. E conhecer sobre si, reconstruindo a frase, você deve dar mais conhecimento àquilo que Deus te deu sobre você, sobre o que você pode conhecer sobre você, do que aquilo que os outros falam de você. Os outros somente te conhecerão e te valorizarão quando os teus feitos se tornarem evidentes. Então, as pessoas somente conhecerão você e valorizarão você quando o fruto da sua vida surgir. Tem um texto que eu gosto bastante, eu cito muito, né? Porque eu vejo que é um texto que trabalha muito a questão do autoconhecimento, que é quando Jesus Cristo diz assim, olha, veio João Batista que não comia nem bebia, e vocês diziam, Jesus falando para os fariseus, né? Vocês diziam, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come, bebe, está com as pessoas, e vocês dizem, eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Aí Jesus completa, a sabedoria será justificada pelos seus frutos. Então a decisão que você toma é a seguinte, ou você vai ouvir o que falam sobre você e vai parar, e os seus frutos serão frutos minguados, e as pessoas vão dizer, tá vendo, falei? E você vai dizer para você mesmo, bem que eles falaram, bem que eles disseram que eu era isso. Ou então você vai, tendo ouvido isso, porque não dá para você desprezar, simplesmente dizer não ouvi, não, você ouviu. Tendo ouvido isso, você ouvir um pouco além disso, ouvir aquilo que Deus está falando sobre você, aquilo que Deus está falando para você, e até mesmo aquilo que Deus está falando através de você.
E aí permitir que esse falar de Deus sobre você se torne evidente, o fruto apareça. Aí quando o fruto aparecer, as pessoas elas dirão, nossa, não é aquilo que eu imaginei, puxa que coisa maravilhosa, aonde você chegou, que beleza, que bênção. Então, livre-se das visões impostas sobre si e haja conforme o que Deus colocou em você. A jornada do autoconhecimento, ela é uma jornada que tem um quê de solitário. Porque se você quiser se conhecer só em grupo, só a partir do que os outros falam, o teu autoconhecimento vai ficar muito maculado, muito misturado, sabe? Agora, se você aceitar numa jornada um pouco solitária entre você e Deus, né, observando aquilo que Deus vai dizendo sobre você e aceitando o desafio de enfrentar os teus Golias, mesmo quando os outros dizem que não dá, não é por aí, não vai, coisa e tal, lá na frente vai acontecer com você que nem aconteceu com Golias. Quando você voltar com a vitória, as pessoas se colocarão ao lado da rua e cantarão, e exaltarão, e louvarão teu nome, e dirão, nossa, que coisa bacana que ele fez, que campeão que ele foi. Ou seja, essa pergunta de quem ele é filho, ela não te define por inteiro. Você pode ser muito pior do que os seus antepassados, mas também você pode ser muito melhor do que os seus antepassados. A questão não é de quem você é filho. A questão é quem te criou, quem te deu vida. Essa foi a diferença na vida de Davi. E essa eu quero que seja a diferença na minha vida. E eu convido você também para fazer desta a diferença da tua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe.